aqui é a Maíra, hoje é mais um dia de All About King e hoje a gente vai falar sobre Desespero e Os Justiceiros. Desespero e Os Justiceiros foram publicados em 1996, Desespero com o nome de Stephen King e Os Justiceiros com o nome de Richard Bachman, que é o pseudônimo do Stephen King que mais pra frente eu vou falar aqui no projeto. Nessa época o pseudônimo já tinha sido desmascarado, mas o livro foi lançado como se o manuscrito tivesse sido encontrado pela viúva do Richard Bachman. E Desespero foi adaptado para um filme em 2006. E por que eu resolvi falar desses dois livros juntos? Gente, porque esses dois livros são considerados livros espelho. E isso fica muito claro nessas edições aqui, que são as capas originais. E se você juntar, elas se complementam e viram uma coisa só. Ai, tá dando pra mim, né? E se você olhar atrás desse livro aqui, nesse buraquinho aqui nessa parede de madeira, tem a capa desse livro, e nessa paredinha de madeira tem a capa desse livro. As lombadinhas também combinam. Os dois livros contam histórias diferentes, mas alguns personagens aqui se repetem. É como se fossem realidades paralelas aqui para as mesmas pessoas, mas claro, coisas diferentes acontecendo. Eu não consegui ler Os Justiceiros e pretendia ir pro projeto, gente, vocês sabem, né, que eu sou maluca, mas não deu tempo. Mas de qualquer forma, eu achei importante falar aqui junto desses dois livros porque eles são tão conectados assim. Então só vou dar uma breve sinopse dos Justiceiros e depois a gente fala então de Desespero, que é o livro que eu realmente li. A premissa dos Justiceiros é que um menino autista chamado Seth é meio possuído por um ser sobrenatural chamado Tech. Esse ser dá poderes pro Seth, que vai meio que modificando as coisas em volta dele, de acordo com a imaginação, e principalmente inspirado nos desenhos favoritos dele, que é o Justiceiro. Então aparentemente ele vai causar no bairro dele, vai surgir umas coisas muito bizarras, mas eu não sei nada além disso, então se você ler ou quiser contribuir, fala nos comentários se eu falei alguma besteira aí da premissa do livro, pode me corrigir, por favor. Mas sem spoilers, porque eu ainda pretendo ler esse livro. Vamos falar então de Desespero. O livro conta a história de várias pessoas que estavam pegando a estrada Highway 50 nos Estados Unidos, indo pra Nevada, e de alguma forma entraram em contato com um xerife de uma cidadezinha de beira de estrada chamada Desespero. Um casal, a Mary e o Peter, são parados por esse xerife, eu não vou dizer porquê, mas eles são presos e levados aí no carro da polícia pra cidade. Chegando lá, eles percebem que a cidade inteira está morta. Tem uns corpos lá de pessoas jogadas ali pelo meio do caminho, todo o comércio está parado. Quando eles chegam na delegacia, eles encontram mais corpos e eles são enfiados nessas celas e coisas bem terríveis acontecem. A Mary conhece uma família que foi presa lá também pelo xerife e o veterinário da cidade. Depois o xerife traz mais uma pessoa, um autor super famoso chamado Johnny, que estava numa viagem de moto meio redescobrindo a América e falando sobre as minhas viagens. O Johnny percebe que o xerife não tá muito bem, ele parece estar meio com uma hemorragia interna assim, e começa o nariz dele a sangrar, o cara tá meio... não tá bom. Como se o corpo dele estivesse rejeitando ele mesmo, se estivesse apodrecendo mais rápido. Então, quando eles estão todos juntos lá nessa prisão, nas suas celas, sendo guardados por um coiote, enquanto o xerife vai fazer outras coisas, sim, eles estão lá, tem um coiote meio que sendo o carcereiro. O menino chamado David, que é dessa família aí que havia sido aprisionada lá, tem meio que uma espécie de visão pra ele. Deus fala com ele o que ele tem que fazer. E ele diz exatamente pro menino o que ele tem que fazer para eles poderem sair dali. Antes que o xerife volte, claro. Então, conforme a história vai progredindo, você vai vendo que o xerife não é a única fonte de terror na cidade. Tem muita coisa bizarra acontecendo e todas elas são controladas por uma coisa só. Sabe o Tech que eu falei aí do outro livro? Então, ele aparece aqui também. Então, aqui a gente tem coiotes, urubus, aranhas, escorpiões, cobras. Ele tem um terror meio peçonhento assim também. Só que pra mim o livro perdeu um pouco a força, principalmente a parte do terror, quando ele foi pro sobrenatural. Isso que é engraçado. Porque quando você acha que o xerife é um psicopata, é uma pessoa aterrorizante, ele é totalmente imprevisível, ele é totalmente descontrolado, você fica tenso, fica, meu Deus, quem que vai ser o próximo a morrer? Mas você descobre que é bem além disso, e pra mim ficou menos assustador por alguma razão. Mesmo que essas coisas peçonhentas todas me deram agonia, a história em si não me aterrorizou. E mais uma vez eu vou dizer aqui que o interessante dessa história são as pessoas diferentes sendo obrigadas a interagir pra sobreviver. Stephen King faz isso em vários livros. A gente tem isso em Salem, a gente tem isso em Dança da Morte, a gente tem isso em Sob a Redoma, a gente tem A Coisa, e ele
geralmente faz isso muito bem. E é legal que muitos desses personagens são bem anti-heróis, assim. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é ideal, ninguém aqui é totalmente bonzinho. E eles não confiam totalmente no outro, mas eles precisam um do outro pra sair dali. É interessante também essa abordagem da relação do menino David com Deus, porque a gente não sabe realmente se ele está sendo ajudado por Deus ou por qualquer outra coisa, ou se só o menino é meio iluminado, se ele tem uma intuição. Então ele vai falar também um pouquinho sobre fé e religião. Esse aqui é mais um livro longo, tem um pouquinho mais de 600 páginas, mas ele não vai demorar pra criar essa tensão. O livro meio que é tenso desde o começo. Esse livro é outro que também tem conexão com a Torre Negra. Essa entidade aqui chamada Tech, ele usa a linguagem chamada High Speech, que aparece na Torre Negra e em alguns outros livros do Stephen King. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Me digam aí se vocês leram Desespero, ou se vocês leram Justiceiro, ou se vocês já sabiam dessa história. Tá ao contrário, né? Ai, tudo bem. Dessa história aí das capas que virou uma coisa só. Eu achei isso muito legal. E se você por acaso leu os dois, me diga aí qual que você gosta mais. Eu vi muita gente elogiando esse aqui, então tô super curiosa pra ler. Me diga nos comentários se vocês estão participando do All About King, o que vocês estão lendo e se vocês estão gostando das leituras. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal. E amanhã tem mais All About King. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau.